Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. É com enorme prazer que voltamos a ter esta oportunidade de falarmos, né, sobre a lição desta semana. E esta semana vamos continuar aqui com o tema da Igreja, educação, e vamos relacionar aqui alguns aspectos sobre a importância da educação na Igreja e também na nossa vida, e é engraçado, numa temática muito importante, que é o testemunho, não é? Uhum. É engraçado nós podemos ver que a educação vai ser fundamental em relação ao testemunho. E mais, esta semana nós começamos logo com algumas frases que preparam aquilo que vamos estudar ao longo da semana, e eu gostava de salientar aqui algumas frases, e uma delas é esta, em que a Igreja deve ser um lugar onde debates sérios e relevantes devem ocorrer e onde as pessoas podem crescer no seu conhecimento de Deus e da sua vontade para a sua vida. Por vezes temos medo de fazer perguntas. E aqui, acho que é um ponto importante, não sei se tu concordas, Bruno. Às vezes nós confundimos o fazer perguntas com pôr em causa a verdade. Achamos que por alguém questionar ou por alguém perguntar o porquê de determinada situação está a pôr em causa uma doutrina, uma verdade ou um assunto qualquer, e isso muitas vezes, com o passar do tempo, inibe aqueles que querem fazer perguntas e que têm dúvidas, não perguntam porque acham que podem estar a cometer um erro, e aqueles que não têm estas dúvidas também não explicam aos outros porque acham que também mais ninguém tem dúvidas como eles não têm, não é? Ou pelo menos assim não se manifestam. E se a Igreja deve ser um lugar de educação, como nós temos vindo a estudar, e esta semana vemos isso também, deve prover o espaço para que ocorra um diálogo genuíno. E há outra frase aqui também interessante relacionada com isto, é que não há questões parvas. Parvas, exatamente, eu ia falar sobre isso, porque desde os tempos da escola, que sempre ouvimos diversos professores a dizerem isso mesmo, não tenham medo de fazer perguntas porque não existem perguntas parvas. E mais, e nós em alguns momentos chegámos a ouvir os professores dizer, porque a tua dúvida pode ser a dúvida de mais 3 ou 4. E então, se nós tivermos medo de colocarmos essas questões, muito provavelmente, primeiro, vamos ficar sem saber as respostas das mesmas, não é? E segundo, também estamos, se calhar, a fazer com que outras pessoas não consigam saber a resposta. Mas isso também já aconteceu comigo, e se calhar já aconteceu contigo quando era mais novo, em algumas reuniões, ter algumas dúvidas e depois ter medo de levantar a mão e perguntar o porquê disto ou porquê daquilo, precisamente porque tinha receio que fosse mal interpretado. Não é? Aquele de alguém pensar que estaria a duvidar ou colocar em causa aquilo que estava a ser dito. É verdade, e a Igreja deve ser um ambiente seguro onde cada um pode pôr as suas questões, porque vai lá também à procura das respostas, não é? Para essas mesmas questões. Exatamente. E só questionando, só perguntando, só pensando nas coisas é que nós podemos crescer em graça e crescer na compreensão de Deus e crescer no nosso relacionamento com Deus. Portanto, perguntar é diferente de pôr em causa determinada verdade que alguém já assimilou, digamos assim, enquanto outros ainda estão à procura. Não é? Nós, na nossa caminhada cristã, nem todos estamos na mesma fase do nosso percurso e da nossa proximidade com Deus. E, portanto, faz sentido que a Igreja tenha este espaço para que todos possam fazer perguntas e possam procurar respostas e procurar Deus na Igreja, não é? A lição depois fala de um tema muito interessante, que é a verdadeira educação cristã. E o que é que nós poderíamos definir com isto? Sem olhar para a lição, sem ler a lição, tentar responder o que é uma verdadeira educação cristã, ou seja, o que é uma educação cristã. Eu acho que uma educação cristã será algo que vai de acordo com os princípios de um cristão, correto? Os princípios cristãos.
Alguém que vai de acordo com aquilo que aprendeu através do exemplo de Jesus. Diz, tu ias dizer alguma coisa? Era isso, o que é ser cristão? E o que é ser cristão? Tal e qual. É uma pergunta muito simples que às vezes nós não conseguimos explicar bem, não é? O que é isso de ser cristão, não é? Mas à frente você vai falar em relação aos seguidores, mas diz. É isso, e é um bocado isto, é um bocado esta verdadeira educação cristã. O que nós ficamos a perceber é que, por muito cruciais que sejam as doutrinas em que nós acreditamos e as verdades em que nós acreditamos, do que é que estas verdades, este conhecimento nos serve se nós, na nossa vida, não formos verdadeiros cristãos? Ou seja, teres um conhecimento teórico do cristianismo não serve para nada se na tua vida não brotar ou não transpirar por todos os lados cristianismo. Ou seja, ires à igreja e saberes a profecia das tantas semanas estás para a frente e conseguir explicar tudo, se depois na maneira como tu tratas a tua família, os teus amigos, o teu comportamento no teu local de trabalho ou na escola, o teu comportamento com os teus vizinhos, se isso não for um comportamento cristão, o que é que interessa? O que é que interessa, não é? Nada, não é? Não te ajuda em nada. Se tu não vais colocar em prática exatamente essa educação que tu estás a pregar, não te vai adiantar de nada. A lição tem aqui uma frase muito interessante que diz: a verdadeira educação cristã deve, ao menos, levar-nos a erguermos acima dessas fraquezas e desses mal humanos e a vermos os outros como Cristo os vê. Seres por quem Ele morreu, seres cujos pecados Ele levou na cruz, seres por quem Ele pagou um preço infinito. Ou seja, aquilo que tu dizias. Desculpa interromper-te. Esta para mim foi a parte mais importante da lição. Esta questão de que tu tens que conseguir olhar para os outros como Cristo olharia. Olha, exatamente, tal e qual. É? E perceber que não é por ser assim ou por ser assado ou ter aquele ou outro comportamento que nós devemos ou tratar mal de outra maneira, que é através da indiferença, que também é uma maneira de violência, digamos assim, de ter preconceitos, de preconceitos culturais ou sociais, ou de olhar os outros como inferiores, olhar os outros àqueles que são fora da igreja e os de dentro. E os de dentro, né? Fazer isto, mas o desafio que Cristo nos põe é: olha para os outros e vê neles aquilo que eu veria se fosse eu olhar para eles. E isto altera tudo, não é? Se nós começarmos logo desde o início, se tu olhares para uma pessoa que não conheces lado nenhum e se pensares que aquela pessoa mereceu tanto a morte de Jesus como eu mereci, as coisas já começam a alterar, não é? Claro. Esta lição, esta educação de cristã, o vivermos como um cristão, o termos Jesus como um exemplo, isto leva-nos a um ponto que nós dois já falámos N vezes este ano, o ano passado, desde que fazemos as palavras cruzadas, em quase todas nós batemos sempre no mesmo tema da nossa maneira de ser, da nossa maneira de agir, ser um dos maiores meios de termos para testemunharmos. O nosso comportamento, a nossa educação, a maneira como nós falamos com os outros, que a educação parte muito pela maneira como tu falas, a maneira como tu estás, a maneira como tu vais agir, aquelas coisas que quando nós somos pequeninos dizemos que agora até me faltou a expressão de quando tu ajudas as boas ações, essas coisas todas que tu fazes vai marcar uma diferença tão grande numa pessoa que não te conhece e que te vê a fazer, a tomar essas atitudes ou a maneira como tu falas, é algo tão marcante que às vezes ultrapassa-nos e nós por vezes esquecemos um pouco isso. Tentamos pregar ao sábado, falar de Jesus e depois aquilo que tu dizes, quando chegamos à altura de termos uma vida cristã, uma educação cristã, aí depois se calhar já não vamos agir da mesma maneira que Jesus ia agir com as outras pessoas, não é? Olha, eu tenho uma história. Na faculdade tinha um colega com quem
pronto, com quem fiquei amigo e passava muito tempo junto, que quando ele soube que eu era cristão, ele disse-me, eu não acredito que tu és cristão. E eu pensei, bom, porque é que ele não acredita? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz, né? O que é que eu fiz para ele não acreditar? E depois eu perguntei, mas não acreditas porquê? E ele dizia-me, porque tu nunca me julgaste. Nunca me julgaste por nada. Pelas maluquices que eu dizia, pelas coisas que eu falava. Tu nunca tiveste uma atitude de superioridade ou de julgar. E ele achava que que os cristãos seriam assim. E eu fiquei contente e disse, não, então, mas, quer dizer, eu sou teu amigo, eu posso não concordar com tudo o que tu fazes ou o que tu dizes, mas isso não invalida que eu não seja teu amigo e um cristão não é alguém que julga e que condena e que põe-se numa posição superior aos outros. Não estás enganado naquilo que é o cristianismo, e falámos várias vezes a partir daí sobre esta questão, e eu lembro de uma vez ele me dizer assim, tu ainda vais fazer com que eu me converta. Depois, e eu dizia, olha, sim, eu acho que sim, acho que Deus também toca no teu coração e que tu também sentes isso, e ele sentia que Deus. Portanto, esta ideia de olhar, no fundo, eu lembrei-me ao ler isto que nós, quando nos tratamos na igreja uns aos outros por irmãos, o desafio que Cristo nos põe aqui é que olha para todos como irmãos, como filhos do mesmo Pai, filhos de Deus, por alguém que eu morri, não é? Por quem eu morri também. Que tem um valor incalculável, não é? Um valor infinito, como vimos há bocado. Agora imagina uma sociedade assim, Bruno, imagina uma sociedade assim, todos olhamos uns para os outros e nos consideramos assim, com este valor e com este respeito. Era extraordinário. Sabes que às vezes, e nós estamos a passar uma época terrível mesmo, e por vezes, infelizmente, só quando existem situações idênticas àquela que estamos a viver, em que vemos a união de várias pessoas, de várias entidades, ajudar os nossos. Nós aqui vemos muito, por exemplo, como é que é, o nosso nacionalismo, ou seja, ajudarmos o nosso país nesta situação, os profissionais de saúde ajudarem, percebes o que eu quero dizer? Ou seja, numa altura tão crítica, aí é que nós tentamos ajudar uns aos outros, mas é aquilo que tu dizes, imagina que não fosse preciso este momento tão complicado, ou alturas tão adversas como esta, em que fosse algo normal, algo, entre aspas, banal, ou seja, que fosse um hábito, digamos assim, como era para Jesus, era um hábito tratar bem as pessoas, tratar as pessoas como filhos, tratarmos como nós dizemos irmãos e não ser só chamar irmão por irmão. É algo que é extraordinário, porque... E tu estiveste num projeto comigo este ano em que distribuímos refeições e seguramente partilhas da mesma opinião, é que as primeiras pessoas a serem beneficiadas com aquele ato fomos nós. E seguramente foi melhor para nós do que para as pessoas que receberam aqueles alimentos, porque tu fazeres o bem a alguém e vês a felicidade das outras pessoas, é uma coisa que te preenche o coração, que tu ficas com aquele sentimento de eu fui útil, dever cumprido, marquei a diferença na vida destas pessoas. E tu sabes que aquelas pessoas daqui a 10, 15, 20 anos vão se lembrar que naquela altura de pandemia houve umas pessoas, uns jovens que foram a uma igreja e que distribuíram, que tiveram naquele momento tão complicado. E aí nós marcámos a diferença. E é isso que Jesus pede, ou seja, é nós vivermos como a lição disso, de nós vivermos, de sermos chamados para vivermos como uma luz, ou seja, alguém que vai iluminando, alguém que mostra como é que é o caminho, e nós somos muito responsáveis por isso, como pais, como cristãos. Eu acho que concordo contigo, hoje em dia a nossa sociedade está muito extremada, não há, digamos, e nós vemos que as posições cada vez são mais não há consensos, cada vez são mais extremadas. Vimos isto nas eleições dos Estados Unidos e vemos isso às vezes nas discussões que existem nas redes sociais e por aí fora, em que as pessoas
tem posições extremadas e tem muita dificuldade em aceitar que existam pessoas com opiniões diferentes e em tentar compreender ou tentar perceber ou tentar, o que mais não seja, aceitar as diferenças pelos outros, que os outros têm em relação a nós. E isto também é um desafio do cristão nesta sociedade, conseguir instaurar ou refletir uma cultura de respeito, de compreensão, de aceitação pelo outro, pelas diferenças do outro, sem nunca deixar de dizer aquilo que pensa e aquilo que acha que é correto e defender isso, mas aceitando que possam haver pontos de vista diferentes e que aquelas pessoas também são dignas de respeito e dignas de ter a sua opinião e dignas também, como nós temos aqui a falar, do amor de Cristo e do sacrifício de Cristo por elas, não é? É por isso que Jesus queria que nós fôssemos luz e sal na terra. Na terra. É isso mesmo. A luz, basta um bocadinho de luz para eliminar as trevas, não é? Tu, num quarto à escura, se acenderes um fósforo, é uma luz pequenina, mas permite que tu vejas muita coisa, não é? E, no fundo, o desafio que é pedido ao cristão é que possa ser uma luz pequenina, mas sempre que falamos disto de ser a luz do mundo e o sal da terra e por aí fora, como é que nós conseguimos fazer isto? Como é que tu consegues que naturalmente tu brilhes, digamos, ou que dês sabor à vida dos que estão à tua volta como Cristo pede? Como é que nós conseguimos fazer isto? Acho que isto não é propositado, não é? Ninguém vai dizer, olha, agora vou ter um comportamento cristão, vou ali fazer assim ou vou fazer assado. Ou agora vou fazer como Cristo faria, não vou chamar nomes ao meu chefe porque ele me tratou mal. Ou por aí fora, não é? Ou não vou copiar no teste porque Cristo também não copiaria, então vou ter uma... Não, isto não é suposto, pelo menos, ser assim, penso eu. Aqui a lição vai-nos falar depois aqui à frente e vai muito ao encontro dessa pergunta que tu estás a fazer, como é que poderíamos fazer ser essa luz. A lição vai-nos falar sobre viver como os discípulos, como é que eles viveram e o que é que fizeram. Mas antes disso vamos ao nosso momento musical, que esta semana é trazido pelo Luís Moreira. Vamos ouvir então. Para vencer e uma certeza que te enche o coração. Guarda o brilho no olhar, pois a sorrir vais conquistar amigos que jamais te esquecerão. Procura o caminho que Jesus deixou. Não deixes de ouvir a voz que te chamou. Mesmo sozinho, quando a desanimar, lembra a voz de Jesus. É por isso que tens de lutar e erguer bem alto a bandeira de Jesus. Ter um futuro, uma esperança, uma luz e partilhar o que Ele deixou, abraçar o que Ele amou, levar o mundo
depois de segui-lo aonde for, sempre falar do seu amor, de todas as maravilhas que te trouxeram a paz. Siga o caminho que Jesus te diz, pois só ao seu lado tu serás feliz. Nunca baixes os olhos, mesmo que sintas temor. Aquele dia na cruz foste feito vencedor. Erguer bem alto a bandeira de Jesus, ter um futuro, uma esperança, uma luz, e partilhar o que Ele deixou, abraçar o que Ele amou, levar o mundo inteiro aos pés do Salvador, para que os homens encontrem o amor. Nem mais, para que os homens encontrem o amor é preciso que aqueles que são discípulos de Cristo possam transbordar desse amor por aqueles que estão à sua volta. E repara no título da música, Esperança no Futuro, acho que enquadra-se na perfeição no atual estado em que estamos inseridos, não é? Em que todos nós, e confesso, por exemplo, hoje estive a ver isto aqui uma à parte, estive a ver uns vídeos e umas fotos há 6, 7 meses, onde estávamos todos juntos, há 6, 7 meses, cá um pouco mais, foi em fevereiro, janeiro, onde estávamos 70, 80 pessoas na igreja, em reunião, de jovens, e bateu a saudade, e realmente aquilo que nós hoje sentimos temos que ter esperança que vai passar e que vamos voltar a ter estes momentos de união, e precisamente para termos algo que a lição fala, que é em relação aos pequenos grupos. Não sei se tu reparaste, a maneira que é mais à frente, a maneira brutal mesmo que os pequenos grupos têm, a influência que têm na nossa maneira de viver, na nossa comunhão, no nosso conhecimento da pessoa que está ao nosso lado. É extraordinário. E aquela versículo onde Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3, é espetacular, não é? Sabes que acho que, e nós já estamos aqui a divagar na lição, mas tu sabes que quando nós nascemos na igreja, temos sempre aqueles versículos que nos acompanham desde que somos pequeninos, e se calhar às vezes não damos o devido valor e a importância que alguns versículos têm. Mas este versículo é porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É algo, é tu pensares, nós estamos 2 aqui, não é? Pois, já viste esta promessa? Já viste? Somos 3. E mais. E há aqui outra coisa que nós não falámos ao início, e que eu, ao ler agora este versículo, lembrei-me. Ao início, quando a lição diz que quando uma criança faz uma oração, aquela parte em que Deus está a sobrevoar as casas e ouve uma criança a fazer oração, acham que Deus está a ouvir aquela criança a fazer oração e, ok, vou-me embora, vou para outra casa, que não ouve. É incrível, já viste? Aqui, digamos que há aqui outras coisas que se juntam com a questão dos pequenos grupos e com onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome eu estou no meio deles, é esta noção de que a igreja e a fé e a religião deve ser vivida em comunidade. E uma comunidade significa o quê? Não significa só partilhar o mesmo espaço, significa cuidar uns dos outros, estar atento às necessidades uns dos outros, não é? E é interessante que a lição diz-nos isto, e eu concordo também que em comunidade é mais fácil partilharmos o Evangelho do que estarmos isolados, não é? Uns dos outros.
Sabes, eu tive essa experiência várias vezes em acampamentos de verão, em que ia com mais jovens, e era muito mais fácil, tinha muito mais impacto, e era o nome que era do acampamento, em se tu fosses num grupo com um número elevado, que fosses para a rua e partilhasses a palavra de Deus, do que se for uma ou duas pessoas. Uhum. O impacto que tu tens é totalmente diferente. E a maneira como tu fazes as coisas vai marcar a vida das pessoas. Não é? Eu tenho boas recordações desse acampamento e estou certo que houve muita gente que provavelmente aquela foi a primeira vez que ouviu falar de Deus e que viu dezenas de jovens a servirem outros de forma desinteressada, a darem dias das suas férias para poderem servir uma cidade, para poderem partilhar da sua fé com outros que não conhecem, e abdicando dias de férias para poder estar ali. Eu acho que muita gente foi tocada, certamente, e marcada por isto. A lição também fala aqui de uma coisa interessante, de um homem, de Albert Einstein, não sei se reparaste nessa parte, que um cientista indescritível. Ainda esta semana eu falava sobre ele, porque estávamos a falar de uma criança que tinha 3 anos e ainda não dizia nenhuma palavra. E pronto, e as crianças são muito diferentes umas das outras, têm os seus ritmos, nem todos atingem as mesmas fases de desenvolvimento ao mesmo tempo ou na mesma idade. E eu dizia que o Einstein não falou até aos 4 anos de idade, não dizia nada, mas depois, quando começou a falar bem, eu dizia, falou bem e muito, com qualidade, a partir daí para a frente, não é? Ele tinha, parou. A partir daí correu tudo bem, mas ele tinha frases impressionantes, como esta que a lição nos apresenta. O mais importante é nunca parar de colocar questões. A curiosidade tem a sua própria razão de ser. Não se pode evitar não se pode evitar ficar espantado quando contemplamos os mistérios da eternidade, da vida, da maravilhosa estrutura da realidade. É suficiente se tenta meramente compreender um pouco deste mistério todos os dias. Nunca perca uma santa curiosidade. E esta é impressionante a frase. É impressionante, não é? Isto dito por um homem destes, que todos os dias devemos estar curiosos. E esta curiosidade também se deve aplicar a Deus. Nós nunca conhecemos Deus o suficiente. Há sempre maneiras de... Vamos sempre aprendendo. Sempre perguntando e questionando Deus, e perguntando e crescendo assim no seu conhecimento. E o que é que te leva a esta curiosidade? Esta curiosidade leva-te aqui a que tu tenhas vontade de procurar mais. Ficar mais. Quando vais... Em vez de ficar exatamente, vais alimentando e vais pensando, não, eu quero conhecer mais, e vai fazer com que tu leias mais, que possas estudar mais e aprender mais. E é muito isto que Einstein dizia aqui, para nós nunca perdermos esta vontade de termos curiosidade. É incrível a frase deste homem e a interligação que há com a Igreja e com Deus, não é? É verdade. E eu acho que estamos a chegar perto do fim. Eu gostava de realçar só mais uma frase que eu acho que nos deve fazer pensar a todos aqueles que são cristãos, que vem aqui na lição, que nos diz o seguinte: nunca devemos esquecer que as pessoas estão a observar de perto para ver se a nossa vida ilustra a mensagem de graça que se encontra na Bíblia. Antes de comentares alguma coisa, olha só para o ecrã, não sei se peraí, deixa eu ver se consegues ver. Está sublinhado. Está sublinhado, nem mais. Esta frase resume a importância de tu refletires esta luz. Lembro-me sempre que falamos sobre estes assuntos, quando Moisés descia do monte, as pessoas sabiam que ele tinha estado com Deus. E isto pode nos acontecer. As pessoas sabem se nós temos estado... Alguém que chegasse naquele momento iria dizer que Moisés tinha estado com Deus. É isso. E agora outra coisa. Quando nós lemos São Mateus 24 e 25, nós percebemos que aqueles que são escolhidos para a direita, não é? Aqueles que estão
que estão salvos, têm uma coisa estranha que é, mas quando é que nós fizemos isso? Quando é que nós... Porque aquilo vinha do interior. Vinha do interior. E, não, portanto, não era feito com outras intenções. Não era uma coisa, digamos, programada, era uma coisa natural. Programada, é isso mesmo. Como é que isto se consegue? Quando tu passas tempo com Deus, é verdade. quando tu oras, quando tu estudas a tua palavra e não perdes a tua criança que pergunta porquê. Esta curiosidade perante Deus é que nos alimenta e que faz a nossa fé crescer e o nosso conhecimento por Deus crescer também. E assim podemos brilhar para que os outros vejam Cristo na nossa vida. Eu acho que é uma excelente maneira de nós terminarmos as palavras cruzadas, porque havia muito mais a falar sobre a lição, e é como nós dizíamos ao início, até alguém que entrasse neste diálogo que estamos aqui a ter, mesmo que não tivesse lido a lição, conseguia partilhar connosco algumas experiências do que é a educação, porque isto é algo tão terra a terra, como nós costumamos dizer, é algo tão prático, e o fundamental, e ao ler esta lição, aquilo que fica mais marcado em mim, é mesmo essa necessidade que nós temos de termos uma educação cristã, de mostrarmos aos outros o que é isto de ser cristão, e de marcarmos a diferença na vida daquele que está ao nosso lado. Sermos uma bênção para aqueles que estão à nossa volta, independentemente de tudo o resto, não é? Exatamente. Havia uma frase que eu uso também muitas vezes, e digo, houve um rabi que fez uma vez uma pergunta que era: quando tu morreres, a terra vai ficar menos povoada ou vai ficar mais pobre? Exatamente. E é esse o sentimento que nós devemos ter quando nos deitamos todos os dias, não é? É verdade. Fui um reflexo do amor de Deus pela humanidade, e isso dá-me tranquilidade por saber que Deus reflete em mim o seu amor, não é? Claro. E chegámos ao fim das nossas palavras cruzadas, temos que nos despedir, e nesta altura, como a própria música dizia, aquilo que temos que ter é a esperança no futuro e acreditar que está para breve podemos ultrapassar esta situação e voltarmos ao nosso estúdio para podermos fazer as palavras cruzadas de uma maneira presencial e podemos também abraçar as pessoas que amamos. Desejamos a todos um resto de boa semana e que se protejam e que realmente possamos passar esta fase tão complicada, sempre confiante que Deus tem um plano para nós e não deixar de sermos esta luz no mundo que Ele nos pede. Que Deus nos abençoe nessa tarefa e que Ele nos guie em todas as decisões.